Meu nome é Haroldo Cerávulo Cereza, eu sou diretor editorial de Ópera Mundi e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje é a morte do economista Antônio Delfim Neto na última segunda-feira, aos 96 anos, também chamado de Czar da Economia durante o período da ditadura militar, por ter comandado o país durante o chamado milagre econômico. Delfim muitas vezes foi lembrado como um economista genial, talvez o último a pensar o desenvolvimento do país. Mas será que ele era isso tudo mesmo? Qual o seu real papel no regime militar? Como pensar sua atuação e seus adversários ultraliberais durante a ditadura, como Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen? Delfim, dado o poder que concentrava e pela relação com os financiadores da Operação Bandeirantes e do DOI-CODE, esteve algumas vezes na lista de alvos de organizações da luta armada durante os anos 70, mas sobreviveu aos planos nunca postos em prática de sequestro e execução. Contra a manipulação descarada dos números de inflação nos anos 70, os operários do ABC se organizaram nas mais poderosas greves, o que daria fôlego para o crescimento do sindicalismo em todo o país e o surgimento do Partido dos Trabalhadores. Lula nutria certa admiração por Delfim, expressa na nota que publicou após a morte do economista. De onde viria essa simpatia? De um dos seus principais adversários dos anos 70. Para falar sobre Delfim Neto e suas ideias econômicas, sobretudo, Ópera Mundi recebe hoje Lenina Pomeranz, professora livre-docente associada do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Lenina fez seu doutoramento no Instituto Plekhanov, em Moscou, o Instituto de Planejamento da Economia Nacional, e também fez estágio de pesquisa na Boston University. A sua pesquisa sobre o processo de transformação sistêmica da Rússia teve início com o acompanhamento da perestroika. Ela foi a primeira pesquisadora a implementar um programa de cooperação entre o Instituto da América Latina da Academia de Ciências da União Soviética e a Universidade de São Paulo. Não percam essa conversa que começa logo depois da vinheta. Obrigado, professora. É um prazer recebê-la aqui no 20 Minutos. Muito obrigada. Estou muito lisonjeada com esse privilégio. Muito obrigada. Eu estou à disposição para responder às suas perguntas dentro da minha capacidade, naturalmente. Imagina. Professora, qual digamos, o tamanho do economista Delfim Neto? Você acha que ele é valorizado na medida correta ou sobrevalorizado pela imprensa, pelos obituários? Como a senhora viu a repercussão da morte dele? Olha, eu acho que a morte dele foi bem tratada na imprensa, a imprensa toda cobriu a morte dele, não por ele ser economista, mas pela trajetória dele. Ele tem uma trajetória que não é propriamente a trajetória de um economista, estrito sensu. Ele era muito mais um político do que propriamente um economista. Claro que na política você mexe com a economia, não pode deixar de mexer. Então, ele mexeu. Mas ele não mexeu só na economia, ele foi basicamente político. A carreira dele foi marcada por uma atuação política muito bem definida. Quer dizer, bem definida no sentido qual? Que eu vou tentar dizer.
Delfim teve a sua trajetória marcada sempre pela proximidade ao poder instituído, em todos os momentos. Quer dizer, ele era um homem que mudou de posições ao longo da sua carreira, teve diferentes atuações ao longo da sua carreira, mas se manteve uma linha muito clara de apego ao poder, que lhe permitiu fazer mudança em relação a quem ele apoiava ou deixava de apoiar em cada momento da trajetória dele. Desculpe. Então, eu acho que para começar a entrevista, eu diria isso. Delfim foi um homem que teve uma trajetória na vida inteira de 90 anos, 90 não, com 19 para frente, a carreira dele foi sempre marcada pela proximidade do poder, pelo desejo de estar próximo do poder e influir eventualmente nesse poder. Nem sempre ele conseguiu. Houve um período, e exatamente o período em que estava no poder o Geisel, que não gostava muito dele e que mandou ele para Paris. Ele foi ser embaixador do Brasil em Paris durante a gestão Geisel, que ele aproveitou muito bem, como ele era um devorador de livros e um homem que estudava, independentemente da sua atividade política, várias horas por dia. Ele aproveitou bem essa estadia em Paris para se atualizar na literatura que interessava a ele, não é? Mas ele só teve esse curto período na embaixada, que foi uns 3 anos de sossego, e o resto do tempo foi dedicado realmente a comandar e se sentir operando junto aos poderes estabelecidos, não é? Ele tem uma linha muito clara nesse sentido, ele sempre esteve próximo do poder. Como político, o Delfim Neto era representante da burguesia industrial, como muitas vezes se diz, ou de uma burguesia mais ampla, paulista, industrial e financeira? Olha, eu acho que ele foi representante das classes dominantes como um todo. Não dá para separar. Ele foi da indústria, ele foi do comércio. Ele foi um homem que defendeu o poder instituído, inclusive durante a ditadura, o tempo todo. Não dá para separar e dizer, olha, ele representa interesses industriais ou não. Na verdade, ele representava o grupo no poder em todos os momentos. A Folha de São Paulo trouxe uma reportagem que fala em que o Marcos Lisboa, o economista Marcos Lisboa, afirma que o principal legado dele foi no agronegócio, né? Ou no que na época a gente chamava na grande fazenda, né? Os grandes proprietários de terra, a produção dos grandes proprietários. Faz sentido essa análise do Marcos Lisboa, na sua opinião? Eu acho que é um pouco restritiva. Ele não foi um representante do agro. Na verdade, o que acontece, ele fez a tese dele, eu acho que de doutoramento, não me lembro que grau, sobre o café, sobre né? o café. E o agro sempre foi uma atividade muito importante no Brasil. Então, ele acompanhou a atividade, mas não estava focada exatamente no agro, a meu ver. Eu acho que foi não sei se foi não sei como avaliar essa opinião do Marcos Lisboa. Dentro da universidade, qual é o espaço, digamos, do Delfim Neto? Existe algum? A obra dele é estudada, é lida?
como que ele é entendido pela universidade? O Delfim não tem uma obra acadêmica, estrito sensu. Ele não foi propriamente um acadêmico. Ele foi um excelente professor, eu fui aluna dele. Ele dava aulas de estatística, de macroeconomia. Ele foi um excelente professor, um amigo muito grande, muito fiel dos seus amigos na faculdade, mas não era um acadêmico que tivesse interesse em publicações acadêmicas, que fizesse publicações acadêmicas. São poucas, eu acho. Ele está... A notícia que saiu na Folha também é de que está sendo preparado por alguém está preparada uma edição com memórias que ele teria deixado. Essas memórias vão ajudar a entender um pouco como ele se via. Eu acho que vão ser uma contribuição importante para quem quer conhecer o Delfim. Ele escrito por ele mesmo. Qual é a visão que orientava a ação política do Delfim Neto durante a ditadura? Você disse que ele muda. Durante a ditadura é possível perceber mudanças na linha política e econômica que ele adota no primeiro período, né, no governo Costa Silva e depois no governo Figueiredo? Eu não saberia distinguir com tanta clareza essas etapas, porque ele ficou o tempo todo no poder, em todo esse período, não é? E era característica dele estar próximo do poder, qualquer que ele fosse. Então, dizer que ele se ajustou aos ensejos aos desejos e às aspirações dessas pessoas é chover no molhado, na minha opinião. Ele, na verdade, sempre se ajustou às realidades exigidas pelo poder que ele mantinha. Quer dizer, a carreira dele pode ser até explicitada por esse grande apego ao poder, a meu ver. Professora, a Soal escreve aqui que Delfim para Soal se afina com a figura de Kissinger, mas ela não sabe por quê. Além de serem pessoas que viveram ao mesmo tempo, tem algo em comum nessas duas figuras, na sua opinião? Achei um comentário interessante. Olha, é uma pergunta interessante. Nunca me ocorreu fazer essa comparação. Eu acho que o Kissinger, eu acho que não dá para combinar. Eu não adotaria essa comparação. Eu não sei dizer para você com detalhes porque eu não adotaria, mas eu acho que o Delfim é um homem muito mais prático, um homem que muda muito as coisas. O Kissinger é uma figura politicamente mais refinada, eu acho, sabe? Então, não me ocorreu pensar em como comparar essas duas figuras. Não estou ouvindo. Desculpa, eu não abri o microfone. Vou pôr mais uma pergunta de espectador, porque o pessoal está animado aqui, debatendo bastante. Eu vou chamá-los para a conversa. O Caê Cavalcante pergunta, comenta, cita a frase célebre do Delfim, né? Que eu preciso o bolo crescer para depois repartir. Como que essa frase explica a atuação do Delfim e a memória do Delfim, na sua opinião, professora? É porque ele nunca teve preocupações mais precisas sobre a distribuição de renda, não é? Ela vai aparecer mais para o final da vida dele, eu acho que mais como deputado até, do que propriamente como economista. A preocupação dele era primeiro crescer para depois repartir. Se você não cresce, não tem o que repartir. Então, essa era a postura. Vamos crescer, não havia preocupação com a distribuição de renda. Professora, tem oposição...
Oi, desculpa, interrompi a senhora, não? Professora, existe uma oposição entre normalmente se faz essa oposição entre um grupo mais desenvolvimentista da ditadura militar, e o Delfim seria um dos representantes dessa linha, e um grupo mais liberal, em que a gente tem figuras que eu citei no começo, como Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen. É possível fazer essa distinção? É claro que você pode sempre fazer distinção entre diferentes posições de economistas. Eu acho que os dois primeiros, o Simonsen e o outro que você falou, são mais. Roberto Campos. O Roberto Campos, eles tinham uma formação intelectual diferente da do Delfim. Eu acho que isso é fundamental destacar, não é? O Delfim sempre foi. Não é que o Delfim não tivesse background literário não, eu digo de literatura acadêmica, coisa que vale. Ele lia muito, estudava muito, mas eu acho que o nível digamos assim, o nível intelectual era bastante diferente entre o Delfim e essas duas figuras. Pelo menos eu entendo assim. Diferente em que sentido? No sentido de que o Delfim era muito mais praticista do que esses dois homens. Esses dois homens eram formuladores mais do que práticos. O Delfim era basicamente um homem prático, e aquilo que ele fazia eventualmente na academia era resultado da experiência sua da atividade prática. Certo. Professora, como o Delfim se enquadra no cenário de Guerra Fria? Ou não se enquadra? Eu acho que ele se enquadra na medida que os membros da ditadura militar se enquadravam. Quer dizer, ele serviu ao poder militar. Esse poder militar se enquadrava na Guerra Fria. Mas não havia, daquilo que eu conheço da biografia dele, não vi nada que tivesse expressão direta dele em relação a esse fato, Guerra Fria, Rússia, etc. Se você pegar a bibliografia dele, se pegar a história dele que sai nos jornais, ninguém se refere, não há nenhuma referência a, digamos assim, uma postura em relação à Rússia ou ao mundo socialista, ao mundo soviético. Sim. Ou seja, o mundo do Delfim, de certa forma, estava um pouco preso às fronteiras nacionais. Ou não? Então estou exagerando. Ele estava preso a que, Haroldo? As fronteiras nacionais. Eu acho que era mais as fronteiras nacionais. Eu acho que você fez uma afirmação que eu concordo com ela. Professora, talvez o Delfim tenha sido, do ponto de vista prático, como a senhora está falando, o economista que mais poder teve durante a ditadura militar. Quais são os acertos e erros dessa política que ele implementou em diferentes momentos? Olha, preciso pensar um pouco, mas eu acho que, como homem prático, ele sempre tentou resolver os problemas tais como eles se apresentavam, não é? Acho que nunca houve nenhuma referência assim direta às questões da Guerra Fria, relacionamento de política, a não ser quando ele esteve em Paris, não é? Um período que ele esteve em Paris, que poderia tê-lo levado a acompanhar mais o cenário internacional. Mas era um homem que, como você disse anteriormente, trabalhava dentro das fronteiras nacionais em todos os sentidos, inclusive o teórico. Eu nunca vi ele tratando de questões internacionais, assim, como forma de reflexão. Uhum.
muita gente lembrou o papel dele na criação assim, também o Delfim muitas vezes é colocado como alguém que está preocupado com a industrialização do país. Mas, de certa forma, o governo Figueiredo é o que prepara a desindustrialização do país. Existe uma contradição entre o Delfim do Figueiredo e o Delfim do primeiro período nesse aspecto de qual caminho dá para seguir. O fato dele ser excessivamente prático, de certa forma, não abriu o caminho para a ascensão neoliberal nos anos 80 no Brasil? Sim, ele sempre foi um neoliberal, ele nunca foi outra coisa, não é? Mas você pode voltar um pouco para a tua pergunta? Quer dizer, na verdade, ele trabalhou dentro das condições, ele trabalhou dentro das fronteiras do Brasil. A sua relação com o exterior tinha que ver só com aquilo que tinha relação com o que ele fazia internamente. Eu acho que não era um homem preocupado com o mundo externo, não era. Mas, por exemplo, no primeiro período, o Brasil vive uma industrialização, né? No segundo período, que ele está com poder concentrado, ou seja, tirando o período do gás, até o gás, o Brasil vive um período de industrialização. A partir do governo Figueiredo, vive um período de desindustrialização. Você acha mesmo isso? Eu não acho. A senhora acha que não? Desindustrialização? O governo Figueiredo não abre um caminho para desindustrialização com o acordo do FMI, com a... Não? Não. O Brasil continuou sendo um país industrial. Uhum. Onde que houve a desindustrialização? Eu não estou vendo. Até hoje a senhora acha que o Brasil é um país industrial? Eu acho que ele tem uma indústria razoável, forte. Uhum. Não dá para dizer que o país é um país não industrializado. Certo. O Brasil é um país industrializado. Ele tem um agro forte. Não é? Uhum. Ele tem um agro forte, inclusive nas exportações. Mas o Brasil tem uma indústria que não pode ser chamada de... Não é um país... Mas proporcionalmente a indústria perde importância no Brasil a partir dos anos 80, não? Eu não acho. Né? Eu não acho. Que ela perde importância a partir dos anos 80. O que ganha importância é o agronegócio, mas o agronegócio também industrializa, ele faz da cana papel. Certo. Então, eu não vejo o sentido muito sentido nessa pergunta. Tudo bem, professora, não tem problema. Eu respeito a sua opinião mais que a minha na área econômica. Professora, o professor Delfim Neto se torna digamos, um representante do setor conservador que, de certa forma, apoia o governo Lula nos anos 2000. E Dilma. E Dilma. Por quê? Ainda é a figura do político que está mandando ou tem algum sentido econômico nessa adesão? Não dá para dizer, não dá para ver o político tão desvinculado do econômico. Uhum. Não dá. Especialmente num país que está se desenvolvendo. Não é mesmo? O país não pode... Não dá para separar a política da economia de uma forma tão rígida. Eu não consigo ver isso como você está vendo, desculpe. Eu acho eu estou colocando o problema para a senhora. Não necessariamente eu esteja vendo assim. Então, eu acho que o Brasil tem uma indústria poderosa ainda. Ela depende. Houve como é que chama isso? Eu esqueci. Houve a mundialização do capital, que ficou famoso com o livro do nosso teórico. A mundialização do capital se deu
não há mais uma indústria nacional estrito sensu, você tem a multinacionalização do capital, e o Brasil não escapou disso, não é? Então, não dá para falar de que parou a industrialização, tomou um novo rumo, etc., pelo fato de você estar exportando muito coisas do agro. Você exporta muito coisas do agro, mas são coisas que já têm, inclusive, um grau de transformação. Não é o acro puro, não é o café do Delfim dos anos 80, é outra coisa. Café também, mas outra coisa. Não é o café que está dominando a exportação do agro. É carne, por exemplo, que é diferente do café. Claro, absolutamente diferente. Implica... É o açúcar que a gente já exportava, não é? Mas é um agro que não se restringe ao café. O Henrique Crispim lembra que a mundialização do capital, citado pela professora, seria o livro do François Chesnais. É isso mesmo, professora? Isso mesmo, François Chenet. Tá certo. François Chenet é uma figura maravilhosa. Esse livro, quem puder ler, recomendo muito. Professora, eu vou fazer um breve intervalo para lembrar as pessoas que estão nos assistindo da importância de apoiar economicamente o jornalismo de Ópera Mundi. Se você quiser apoiar nosso jornalismo com uma assinatura solidária, o endereço da campanha que tem mais uma semana só é omundi.news/Palestina Livre. Quem fizer essa assinatura vai ganhar a camiseta do Carlos Latuf e a assinatura de 6 meses, 6 meses de R$60. Quem fizer a assinatura de 12 meses, R$75, além da camiseta, vai ganhar o livro Contra o Sionismo, do Breno Altman, assinado por ele mesmo, pelo autor, autografado. Tá certo? Além disso, tem as formas tradicionais de nos apoiar. operamundi.com.br/apoio, que é a forma de fazer assinatura tradicional. Você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Pode mandar um superchat ou super sticker agora mesmo aqui pelo YouTube, se estiver assistindo aqui. Pode mandar um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. E ainda um Pix, apoia@operamundi.com.br, especialmente se você nos ouve no podcast, porque esse programa também vira um podcast, tá certo? Manter o jornalismo independente, combativo, como nós mantemos aqui em Ópera Mundi, apesar de todas as pressões e dificuldades que temos, tanto econômicas quanto políticas, só é possível se você nos apoiar. Nós queremos fazer mais e precisamos da sua contribuição. Desculpa. Não deixe de nos apoiar. Professora Lenina, o Delfim sempre participou do debate público. Você acha que essa é uma das razões do Lula tê-lo como um interlocutor, inclusive tê-lo mencionado ao lado da Maria Conceição Tavares numa nota que divulgou após a morte dele? Aliás, como era essa oposição entre Maria Conceição Tavares e Delfim Neto? Eu acho que não há comparação possível. São duas posturas totalmente distintas, não é? Então, eu não faria. Eu sinto dificuldade em fazer essa comparação. Muita dificuldade. Acho que a Conceição, ela era uma lutadora. Delfim não era lutador. Delfim era um homem que se ajustava ao poder. A Maria da Conceição Tavares é uma figura completamente oposta em termos de postura, de tudo, não é? Embora ela o respeitasse muito, não é? Eu também não deixo de respeitar o seu lado positivo, não é? Então, acho que
fazer comparação entre a Conceição e o Delfim, eu acho que para mim não faz muito sentido. Acho que eles eram opostos, completamente diferentes, não é? Do ponto de vista de como interpretar a realidade brasileira e como nela atuar. Certo. Por que o Lula gostava do Delfim, na sua opinião? Eu fiz essa pergunta. Enfim, o Delfim, de certa forma, faz nascer o Lula com a manipulação dos dados da inflação, né? Por que o Lula gostava do Delfim? Não sei responder. E a senhora? O que a senhora gosta no Delfim? Que a senhora falou que não deixava de respeitá-lo. O que a senhora respeita nele? O que eu receito nele? Respeita. A senhora falou isso agora há pouco. Respeito nele. O que eu respeito nele é o apoio que ele sempre deu aos seus alunos, por exemplo. Você sabe que o Delfim, essa coisa não aparece em nenhum jornal dos que estão falando sobre o Delfim, que é ao mesmo tempo uma atitude de respeito e uma atitude inteligente do ponto de vista do conhecimento da realidade. O Delfim colocou praticamente, não todos, mas colocou muitos dos seus alunos nas instituições vigentes no país, econômicas, empresariais, institucionais do pessoal do poder, e com isso ele não só tinha o apoio das pessoas a quem ele ajudava a conseguir emprego, mas ele tinha a informação direta da situação de todos os lugares onde ele tinha posto gente. Quer dizer, ele era um homem altamente informado, sem que isso aparecesse claramente. Quer dizer, ele tinha gente em tudo quanto é lugar, porque ele encaminhava para emprego. As pessoas iam e se tornavam, de certa forma, informantes, entre aspas, da realidade dos locais onde elas estavam atuando. Na Federação das Indústrias, na Federação da Agricultura, em algumas empresas, etc. Isso não se fala em nenhuma das biografias que eu li sobre o Delfim. Mas essa era uma coisa muito inteligente e muito, digamos assim, importante para quem ele ajudou a conseguir trabalho. Essas pessoas eram gratas a ele e se tornavam pontos de apoio para dar a informação que ele precisava em todos os momentos. Esse era um dos aspectos da realidade. Que eu acho que deu a ele muito apoio dessa meninada e informavam-no da realidade sem que isso aparecesse. Ele tinha informação direta das pessoas que ele ajudava, recebia informações, etc. Corriqueiras, que seriam corriqueiras, não eram, digamos assim, um informante, entre aspas, mas eram pessoas que, na sua posição, podiam dar a ele notícias de como as coisas andavam, que era importante para ele se posicionar politicamente e como, digamos assim, não só politicamente, mas na posição em que ele estava de comando da economia, não é? Claro, ele tinha uma rede de informantes... Informais. É incrível, informantes informais, mas ele tinha uma rede de informantes que não eram propriamente informantes, eram pessoas que, como eu falo com você, ele falava com eles e assim a coisa se dava normalmente, sem muito problema, e ele estava sempre a par da realidade. Era uma forma inteligente, muito inteligente, de conseguir estar a par da realidade, porque ele colocava as pessoas em todos os lugares onde ele tinha interesse. Tá certo. Professor, eu vou pôr na tela, vou pedir para a Patrícia, talvez demore um pouco, a gente vai conversando enquanto isso. A
a foto, a capa do livro do François Chesnais, porque teve gente que perguntou se era outro Chesnais aqui. Não, é François Chesnais, que é o autor do livro A Mundialização do Capital. Daqui a pouco a gente vai pôr essa capa na frente. Eu não tenho aqui, eu tenho o livro em francês e também não sei onde está. Não, mas a gente colocou aqui na capa, ó, na tela. La Mondialização do Capital. Tá certo? Aqui uma edição em francês. Não sei nem se é edição francesa, mas é a edição em francês do livro. Nova edição. Eu não estou conseguindo ler aqui, pera aqui. Como é que é? A edição aumentada. É uma edição ampliada. A edição ampliada com o quê? Você pode me informar? Não, tá escrito não fala aqui na capa, eu não tô com ela, mas tá escrito nova edição aumentada. Nouvelle edition augmentée. Não sei o que. Talvez a senhora já tenha lido ele com ela aumentada mesmo. Professora, o ancião, nosso espectador aqui, está perguntando se existia um conflito entre Carlos Richter, ministro da Fazenda do Figueiredo, e Delfim. Eu acho que é uma boa oportunidade para falar sobre essa passagem do Delfim pelo Ministério da Agricultura, que ele foi para ser ministro, na verdade, não para ser ministro da Agricultura. Mas, de alguma forma, ele fortaleceu as relações dele com o setor agrícola, né? O setor agrícola hoje é basicamente agroexportador, não é? Então, não era o setor agrícola estrito sensu, mas com o setor agro de negócio, sim. Ele tinha boas relações. O Carlos Richter foi ministro da Fazenda por conta da conjuntura ali, né? Que o Figueiredo tinha que montar uma equipe que contemplasse as diferentes frentes ali dos militares. Mas a gestão econômica do governo Figueiredo sempre ficou na mão do Delfim, né? O Delfim mandava no governo. O Delfim sempre mandou, porque ele tinha, além de tudo, uma postura muito afirmativa em tudo, não é? Então, eu não me lembro, você está me fazendo lembrar coisas que eu já não lembro seculorum, né? Carlos Richter, imagina, quem ia lembrar dessa figura? Eu não lembrava também. Aliás, não tinha idade nem para isso na época. Era estudante. Um jovem estudante na época. Ainda não estava preocupado com o Ministério da Fazenda. Mas o Delfim eu lembrava, Lenina. E eu até chamei a atenção disso. Assim. Foi um período economicamente muito difícil para o Brasil, né? O governo Figueiredo. É o período do AI-5, né? Não, mas econômica. O AI-5 já tinha acabado até, né? O governo Figueiredo. Acaba em 78, né? Mas de 79 a 85, o Brasil vive uma inflação galopante. E a Conceição Lima que lembra que o Delfim era satirizado pelo Jô Soares, que tinha um personagem, o Dr. Sardinha, que dizia sempre, o jargão era: meu negócio é números, meu negócio são os números e tal. O Delfim, a economia ia mal por causa do Delfim ou apesar do Delfim? Eu acho que difícil separar as duas coisas. Muito difícil separar. Eu acho que tem uma parte pela qual ele não é responsável, mas ele é muito responsável por aquilo que acontecia na economia nesse período. Não é? É muito difícil você atribuir sim ou não. Quer dizer, tem a influência dele, ele estava no poder, não é? Até onde ele tinha condições de comandar aquilo que estava acontecendo na conjuntura econômica é uma questão para discutir. Se era autoritário ou se não era. Professora, tem gente que pergunta, o Plínio Spinato fez uma pergunta
Eu acho que ela não vai responder, vai ficar brava com ele, mas tudo bem, vou fazer aqui, Spinato. Como poderia ter sido a relação do Delfim com o ministro Haddad? Haveria alguma condição de prosperar? Uma interação do Delfim com o ministro Haddad? Acho que tem que perguntar para o Haddad. Não sei responder. Tá certo. O Delfim, eu acho, respondendo assim no chute, eu acho que o Delfim era capaz de se relacionar bem com a Haddad, como ele foi capaz de se relacionar com a Dilma, foi capaz de se relacionar com o Lula. Quer dizer, era de interesse dele, ele fazia relacionamento. O problema é ver a reação do Haddad. Não é? Aham. Eu não acompanhei, não saberia dizer para você. Você me faz perguntas muito difíceis. É que o período é complicado, né? A senhora mencionou o AI-5, pelo Delfino, o AI-5 teria sido muito mais violento, pelo menos é o que se depreende da ata da reunião. E não, ele diz mesmo que ele teria feito, inclusive, mais do que ele fez no AI-5, porque a situação exigia que, se a situação hoje fosse aquela daquela época, ele não teria dúvida de assinar novamente o AI-5. Está na Folha. É verdade. Não, a Miriam Leitão fez essa pergunta sobre a economia no começo dos anos 80 para o Delfim Neto, né? Porque é o período que a inflação explode, é o período que a dívida externa fica incontrolável, aí não por já uma certa herança do período anterior e tal. E a resposta dele foi que foi mais ou menos assim: os acertos são os meus, os erros são do mundo, né? O mundo estava conspirando contra o Brasil. Estou simplificando, tá, a resposta. Essa saída só funciona, essa resposta só funciona se você está dentro de um governo autoritário, né? Não, a atuação dele só se justifica com a perspectiva que ele tem. Primeiro, e que ele tem poder para tomar decisão. Segundo, que ele tem a capacidade de se ajustar ao poder que está vigendo. Uhum. Essa é uma característica que não pode deixar de ser assinalada. O Delfim sempre esteve próximo do poder. Acho que foi alguém numa entrevista que falou isso, numa entrevista de televisão. O Delfim sempre esteve próximo ao poder e não tinha nenhum problema de se ajustar ao poder que estava vigendo. Não tinha. Tanto assim que ele esteve com... Você pode ver, ele chegou a Dilma, chegou ao Lula, não é? E se pedissem para ele continuar dando assessoria para quem viesse depois, ele faria a mesma coisa. Não é? Acho que ele era um homem prático e tinha apego ao poder. Era muito, muito característica de toda a trajetória dele, que é descrita nos jornais com abundância. Professor, eu queria falar um pouco da biblioteca do Delfim, que está lá na FEA, né? Uma biblioteca imensa. Eu fui lá quando ainda estavam organizando. A última vez que eu tive, estavam organizando. A biblioteca ocupa todo o subsolo do prédio onde fica a nossa biblioteca, Biblioteca da Fé. Né? São milhares de volumes, e ele entregou dizendo que a FEA merece, que sem a FEA ele não seria nada. E aí entregou, são milhares de volumes que ele doou para a FEA, toda a coleção dele, pessoal, que foi entregue para a Biblioteca da Fé. Essa biblioteca são mais de 200 mil volumes, né, entre livros e relatórios, documentos, etc.
tem sido usado pelos pesquisadores da USP? A senhora acompanha isso? Os alunos usam muito a biblioteca. Não é? Os pesquisadores... eu diria o seguinte, eu não sei responder essa pergunta com precisão, porque hoje a internet substitui bibliotecas inteiras. Uhum. Então, dizer que os alunos frequentam a biblioteca que ele doou, eu não sei responder. Eu não sei quantos usam e quantos preferem o pequenininho que está na mão. Eu acho um horror. Eu acho um horror. Mas preferem pegar. Eu posso também fazendo sacrilégio aqui, porque hoje esse pequenininho tem tudo. Tem tudo. Eu é que sou jurássica computacional, sou jurássica tecnológica. Mas hoje, se você quiser, você faz a sua vida todinha com o celularzinho que você tem na mão. As bibliotecas, de certa forma, se tornaram obsoletas. Eu estou fazendo uma afirmação absurda e estúpida, porque nunca se tornarão obsoletas, nunca. Elas sempre servirão ao papel ao qual foram destinadas. Mas é indiscutível que elas estão sendo substituídas, que elas são físicas, pela maquininha. Com grande prejuízo para o conhecimento. Até porque boa parte do que está lá na Biblioteca do Delfim não está no digital ainda e talvez nunca entre, né? Que são relatórios que muitas vezes se perderam, livros que não serão republicados. Sim, mas se essa biblioteca foi doada, seguramente vai ser consultada, se for preciso, mas seguramente o pessoal da Biblioteca da Fé é muito eficiente. Então, eu não sei o que eles farão com essa biblioteca relacionado com a internet. A digitalização. Professora, a gente já está aqui há bastante tempo nessa entrevista. Eu queria fazer uma pergunta final complicada para a senhora, mas vamos lá. Se a senhora tivesse que escrever uma nota sobre a morte do Delfim, uma nota breve, o que não pode faltar nela? O que a senhora diria sobre ele? Eu diria que o Delfim é uma figura que teve uma vida que se pode chamar de controversa, quer dizer, mas que eu diria que o Delfim sempre foi um homem próximo do poder. A sua aspiração era sempre estar próxima do poder, e ele, como chama aquele bichinho que se transforma sempre? Eu esqueci. Camaleão. Camaleão? Como camaleão, ele foi se ajustando a cada período de vida em que as coisas foram acontecendo e mudando, não é? Então, você tem o Delfim, Fabiano, quando a filha dele se chama Fabiana, porque ele era adepto do socialismo fabiano, conforme declaração em jornal. Depois você tem outros períodos diferentes, mas sempre vinculados a uma possibilidade de comando, de uma posição de comando no poder. Então, eu diria que o Delfim é um homem basicamente vinculado ao poder. Isso é que eu diria. A sua carreira é uma carreira que sempre buscou estar próximo do poder. Isso explica para ele as mudanças que ele fez ao longo da vida, explica para nós, inclusive as últimas mudanças na vida dele, que foram ser assessor do Lula, da Dilma e etc. Tá certo. Professora, a gente sempre, quando convida as pessoas a dar entrevista aqui no Opera Mundi, aí nessa foto é o Lula, Marco Aurélio Garcia, é isso? E o Delfim Neto. Sempre que... uma última... Não é minha pergunta, mas eu vou fazer porque Delfim
E também é provocativa e exagerada, mas vamos lá. Delfim era um nazi fascista? Não, Tá certo. eu não acho. Mesmo que ele tenha tido uma atuação muito importante no período do AI-5 e tenha assinado o AI-5, que é horroroso, não é? Eu não diria que ele é nazifascista. Nunca foi. Tá certo. Professora, então eu vou voltar aqui onde eu estava quando chegou essa pergunta. A gente sempre pede aos nossos entrevistados e entrevistadas que sugiram um livro, façam sugestões culturais para os nossos espectadores. Quais são as suas sugestões? Várias sugestões. Então, uma é sobre o Delfim ou pode ser variada? Pode ser variado. Pode ser variada. Então, eu sugeriria esse Mondialização do Capital do Chenet. É um livro excepcional, excepcional. La Mondialização do Capital. Esse é um que eu recomendo sempre, não é? Um outro que eu recomendaria é o meu. O meu, vocês sabem, essa entrevista foi até meia complicada, porque eu não acompanho a economia brasileira, nem a política brasileira muito proximamente, porque trabalho com outras coisas. As outras coisas são a Rússia. A Rússia é o meu foco de pesquisa. Mesmo não publicando nada exatamente sobre a Rússia, você botou o meu livro aí. Esse livro eu considero uma realização minha muito séria, porque ela faz um retrospecto do socialismo soviético e da passagem desse socialismo para o capitalismo. Eu acho que é uma obra única, eu não conheço nada semelhante e recomendo aos meus leitores. Tá certo. Nós também recomendamos esse livro. A editora é Ateliê, não? É Ateliê, do Plínio Martins. Isso. Eu recomendo muito esse livro, porque esse livro digamos assim, eu acho que não existe nada escrito semelhante sobre a evolução do sistema soviético que eu faço e de como funcionava o sistema soviético realmente. Não é? No livro você tem um capítulo que descreve o sistema de planejamento como ele realmente funcionava e não como aquilo que está nos livros didáticos. Eu acho isso importante. Um outro capítulo que eu reputo extremamente importante é uma análise feita por um sociólogo e filósofo, o Yuri Levada, sobre o homem soviético. Ele faz uma análise antropológica do que é o homem soviético. São dois capítulos que não há em lugar nenhum. Não existe. E são muito importantes para entender não só o que foi a União Soviética, como ela funciona e como ela funcionava em relação àquilo que se conhece na literatura. Eu acho que é original, não está em lugar nenhum que não seja nesse livro, e não sei se estará, porque há muito pouco registro de daquilo que foi o sistema soviético, que não fosse editado pelo próprio sistema soviético, e propaganda ou coisa... Ou propaganda a favor ou propaganda contra. Isso, propaganda contra. Eu ia dizer propaganda a favor ou propaganda contra. Eu me considero uma pessoa séria e esse livro é das coisas mais sérias que eu já tinha escrito.
Então, do socialismo soviético ao capitalismo russo, da professora Lenina Pomeranz, editora Atelier. Quem quiser, pode ir atrás. Eu acho que recomendo muito, muito. Tá certo. Apesar de não ser, talvez, não sei se eu estou cometendo um desvio ético fazendo essa recomendação. Não, de jeito Mas nenhum. eu acho que esse livro é originalíssimo, já está na segunda edição, e eu estou preparando a passos de cágado por conta de uma porção de coisa. Eu estou preparando a continuação dele, porque ele termina no primeiro governo Putin. Ele não vai mais longe do que isso. Então, eu estou preparando e é difícil, porque eu tenho que ir dia por dia, semana por semana, procurando aquilo que interessa para explicar, de certa forma, como funciona o sistema russo baixo ou debaixo da gestão Putin, na gestão Putin, né? Que é a figura mais controversa do século na atualidade. É verdade. Aliás, uma hora a senhora pode vir falar sobre o Putin aqui, se a senhora quiser. Olha, por enquanto eu quero esperar, porque tá complicado falar sobre o Putin agora. Muito complicado. Mormente porque está se chegando a uma situação em relação à guerra da Ucrânia que vai ter que se chegar a alguma negociação, porque está morrendo muita gente. A Ucrânia está recebendo material, armamento de última geração, e a Ucrânia significa OTAN. E a OTAN a 800 quilômetros de distância da capital da Ucrânia, da capital Moscou. É uma situação muito grave, tanto para a Rússia como para o mundo, porque é uma situação que pode desencadear uma reação violenta do Putin, e a China está do lado do Putin, o que é muito complicado. Olha a figura do Zelensky, como ele está jovem nessa foto. O Zelensky é o presidente da Ucrânia, que está do lado do Putin, do lado direito. Está jovenzinho, com 20 anos aí, pelo jeito. Como o Putin também está muito jovem. Não sei como montaram essa foto. Professora, a senhora também ia indicar os livros de crônicas? Se alguém gosta de crônicas, esse livro não está à venda. Mas quem tiver interesse pode me escrever, eu ainda tenho alguns, posso mandar. Ou posso colocar à disposição em algum lugar. São esses 2 livros. Eu distribuí, eu tenho ainda alguns, alguma coleção dessa primeira fase, e sei lá quantos eu tenho dessa segunda fase. Mas desse segundo livro eu teria mais para distribuir. Enfim, quem tiver interesse pode me escrever, que eu... Por e-mail? Qual e-mail? O meu e-mail é Lempo, primeira sílaba dos 2 nomes, LENPO. @usp.br? @terra.com.br. Tá certo. Vamos lá que estou colocando no chat o endereço da professora Lenina Pomeranz, tá certo? Professora, uma última perguntinha aqui. Perguntaram se a senhora, o Lenina, vem de Lenin. E o meu irmão chamava-se Cal. O meu pai nunca militou politicamente em lugar nenhum, mas eu chamo ele de anarquista, embora ele não fosse anarquista no sentido político do termo. Mas ele era assim, falar. E deu o nome do Karl Marx e da Lenina para os filhos dele. Muito bom.
Obrigado, professora. Volte sempre ao Opera Mundi. É sempre um prazer receber Eu espero ter contribuído com alguma coisa. Contribuiu bastante. Muito bom. Volte sempre. Tchau, tchau. Tchau.